Fred Mazzucchelli, ele é uma referência constante, né? Uma referência bibliográfica constante para os alunos do estudo de economia, em várias disciplinas, em vários momentos do curso. E hoje ele se materializa aqui, né, nesse evento. E os alunos que já têm o prazer e o privilégio de ler o Fred em vários momentos da sua trajetória de formação aqui no Instituto, hoje vão ter o privilégio, que é tão grande quanto, de ouvir o Fred, né? Então, não posso deixar de registrar, né, esse momento especial aqui para nós e agradecer ao Fred pela sua generosidade, né, aceitar o convite da direção do Instituto e proferir para nós essa aula magna, cujo tema é o capitalismo em uma perspectiva histórica, séculos 20 e 21. Os alunos já estão cansados de me ouvir sempre, né, em todas as aulas, então eu não vou falar mais nada, vou passar imediatamente a palavra para o professor Fred, que é a nossa atração especial aqui nesse final de tarde e início da noite. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Prontamente, quando o nosso diretor Fernando me convidou, eu imediatamente aceitei, que isso aqui é uma ordem, não é um convite, é uma convocação. E ainda mais sabendo que a Simone é... Guilherme, vamos aqui discutir a quarta dimensão. Ainda mais sabendo que a Simone é a coordenadora, então agora é festa, tá certo? Então é um prazer enorme. Na verdade, em se tratando de uma aula mais geral, eu pensei num vol d'oiseau, um grande mergulho, assim, um voo de pássaro sobre a trajetória do século XX, XXI, porque quanto mais a gente lê, mais estuda, mais importante se torna você estabelecer contrapontos históricos e perceber, a rigor, que momento nós vivemos num quadro mais geral. Então, porque às vezes as pessoas têm a percepção de que sempre foi assim e a verdade é que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Até escrevi um texto sobre isso, deve sair, não sei se vai sair, mas acho que sai, a propósito de um trabalho o último trabalho do Tony Judd, O Mal que Ronda a Terra, né? E em um dado momento, o Judd, que estava acometido de uma doença terrível, que já ia paralisando, né? Ele veio a falecer, ele manifesta a sua decepção em relação aos dias atuais, sobretudo em relação à juventude e a perda de substância, de espírito público, as pessoas se orientando exclusivamente por seus interesses imediatos. E ele diz, olha, nem sempre foi assim. E a melhor forma de procurar combater isso é procurar explicar aos nossos filhos, no caso, os nossos alunos, no meu caso, os meus netos também, que nem sempre foi assim, que houve momentos na trajetória do capitalismo que foi bem melhor, e houve momentos em que foi muito pior. Então é um pouco isso que eu vou querer conversar com vocês, nada formal, tal. Eu recomendaria para aqueles que não conhecem 2 romances, não é livro de economia, não, são 2 romances. São os 2 romances do Ken Follett. Um é A Queda, os 2 têm tradução em língua portuguesa. É A Queda de Gigantes, que é o volume 1º, e o segundo, que é O Inverno do Mundo. E é legal porque você, ao ler esses romances, eu, quando li os romances, eu falei, puxa, não é que aquilo que eu escrevi não era mentira, né? Porque ele usa como principal referência histórica um historiador que eu usei muito
que é o Richard Overy. Os ingleses, os historiadores ingleses são muito bons. E esse Richard Overy é um excepcional historiador para o período do entre-guerras. E as coisas centrais que a gente vai discutir estão nesses romances. Só que quando a gente discute a partir de um romance ou a partir de uma coisa menos formal, como é num curso acadêmico assim, fica até mais fácil de se compreender. Outra coisa que eu recomendo, eu recomendo que haja uma conversa com o pessoal da FACAMP, que é uma coleção da BBC chamada O Século do Povo, People's Century. Eu consegui comprar esse negócio em inglês, mas veio em VHS. Está lá em casa, eu consegui. Era um cara que vendia no mundo esse negócio aí. Tinha, e eu não sei quem foi o... Como é que aquele... O professor, o Davi Nardi Antunes, ele conseguiu isso daí com... Vocês têm que aguentar o Mário Soares abrindo todo em português, né? E é muito legal, porque dá uma panorâmica sobre o século XX muito interessante. Dá, mas aí precisava ver também o negócio das legendas, em suma. Isso é coisa para jovem, né? Então vamos lá. Quer dizer, se a gente analisar desde uma perspectiva mais ampla a trajetória do capitalismo, é possível perceber 4 grandes estruturações. Vamos falar em estruturações, que talvez seja a forma mais indicada de se penetrar na questão. A primeira grande estruturação do capitalismo diz respeito à chamada ordem liberal burguesa, que é o momento de afirmação e da supremacia da Inglaterra. Diz respeito basicamente às grandes transformações que a Inglaterra viveu, sobretudo ao longo da era vitoriana. É um momento em que se consolida a Revolução Industrial Inglesa, é um momento em que a Inglaterra se transforma em the workshop of the world, a oficina do mundo. É um momento em que a Libra é consagrada como a moeda internacional, que o padrão ouro passa a ter sua vigência plena, sobretudo no final do século XIX. É o momento em que o Marx escreve o Capital. O Marx escreve o Capital, eles vêm à luz em 1867, diz respeito a essa estruturação, a ordem liberal burguesa, a uma combinação de ingredientes que fizeram com que a Inglaterra se tornasse absolutamente hegemônica em âmbito mundial. Existe um trabalho que vocês certamente devem conhecer, que é o trabalho do professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, que discute como no âmbito da própria hegemonia inglesa e da própria primeira Revolução Industrial, foram se criando as condições para a industrialização dos demais países, sobretudo no caso dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Aliás, eu não gostei do Lincoln, desse filme. Não gostei, achei um livro... Só fica discutindo o artigo, não sei o quê. Gostei do ator, mas não gostei muito do filme. E depois da unificação alemã com o Bismarck, em 1871. Já colhendo os frutos da segunda Revolução Industrial, segunda Revolução Tecnológica, do aço, da eletricidade, da química, do motor a combustão. Então, o fato é que, nesse primeiro momento, que é um momento que eu estou com a coleção do Charles Dickens para assistir, que é o momento em que o Dickens escreve também. Tem os DVDs do Charles Dickens. Parece que é trash o negócio, é trash. Porque as condições de exploração eram desumanas, certo? Condições de exploração agudíssimas.
a cidadania era uma ideia frágil, né? Na verdade, você tinha aquilo que o Marx escreve nos capítulos da jornada de trabalho, da exploração de mulheres e crianças, etc., era o que se vivia naquele então. O fato é que, a partir de fins, no último quartel do século XIX, as demais economias beneficiadas pelo livre câmbio e se estruturando em termos mais avançados, no caso Estados Unidos e Alemanha, passam a ter a vanguarda econômica no que diz respeito à produção industrial. Se você vê os dados de fins do século XIX, já está claro que a Alemanha e os Estados Unidos já estavam ultrapassando a Inglaterra em termos de produção industrial. Não que a Inglaterra fosse fraca, ela era forte pela extensão do seu império, pela força de sua moeda e pela força de sua marinha. Ela era a senhora dos mares da Inglaterra. Então, esse é um momento na virada do século em que se assiste ao acirramento das rivalidades imperiais. Tem essa questão dos impérios, que é uma questão muito importante. Todos os países centrais achavam que, para serem fortes, necessitavam de impérios, né? E você tem uma escalada sobre a África no final do século XIX, inclusive com quase confrontos entre Inglaterra e França. Teve um famoso episódio de Fachoda, onde eles quase bateram de frente, né? E a partilha da África, que foi muito bem analisada pelo Lenin, né? Você tem a expansão dos capitalismos, a exceção feita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, pouco se valeram disso. Você teve episódios tópicos no que diz respeito aos Estados Unidos, no que diz respeito à formação de um império. Até porque se tratava de uma economia continental e, com o impacto das ferrovias e das novas indústrias, do petróleo, notadamente, você tem impactos dinâmicos extraordinários. O caso dos Estados Unidos, nesse particular, é um caso absolutamente ímpar, único, que não vai se repetir. Talvez a China hoje lembre alguma coisa, mas a expansão que os Estados Unidos tiveram entre a morte do Lincoln e o Theodore Roosevelt no início do século foi uma coisa assim extraordinária. Quer dizer, você pega todos os indicadores e no epicentro disso está a ferrovia e estão os bancos de investimento. Então era um capitalismo muito mais dinâmico, muito mais ágil do que o capitalismo inglês, no que diz respeito às formas de produção, estruturação das empresas, tecnologia. Então você tem esse enorme salto que foi o que se assistiu na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. E também a Alemanha, depois da unificação, 1871 para cá, para frente, você tem uma estruturação, um dinamismo com os bancos e a indústria que fizeram com que a indústria metalmecânica, a química na Alemanha se sobressaíssem em termos mundiais. E o fato é que a Inglaterra foi perdendo terreno. Se a Alemanha fez alguma projeção para o exterior, foi pequena, perto da Inglaterra e perto da França, né? E os Estados Unidos tiveram alguns incidentes, a coisa de Cuba, de Filipinas, mas nada que fosse determinante do ponto de vista da estruturação do seu capitalismo. Entra-se então na Belle Époque. Entra-se na Belle Époque quando tudo parecia lindo. A Belle Époque é do início do século, né? Início do século, primeira década, primeiras 2 décadas do século XX, né? Nesse século do povo tem a exposição de Paris. Tem uma exposição de Paris famosa, de 1900, onde pela primeira vez se divulga
as vantagens da luz elétrica. E é um barato. Você vê as propagandas, né, da luz elétrica e as pessoas vendo aquilo, andando em bondes assim que percorriam. E tem os filmes de época, você vê isso, né? E essa era uma época que se chama Belle Époque, porque imaginava que o progresso havia chegado para sempre. Quer dizer, que não mais haveria mazelas, não mais haveria tristezas, carências, porque o que se descortinava era uma época de abundância. É óbvio que por trás disso se escondiam todas as contradições do mundo. Por quê? Porque você tinha uma sociedade opressiva, você tinha exclusão. Só para dar uma ideia, o homossexualismo era proibido por lei na Inglaterra, veja onde que vão proibir. E o Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalho forçado, em 1902, por ter exprimido suas preferências homossexuais. Quer dizer, era uma coisa terrível. As mulheres, não era essa promiscuidade de hoje. Não. E as mulheres lutavam por seus direitos. Tem as cenas da Emily Davidson. Isso tudo está no romance, que eu acho legal, que isso tudo está no romance do Ken Follett. Tem as cenas da Emily Davidson se projetando sob as patas de um cavalo do rei, num derby que teve, e se imolando. Ela morreu atropelada pelo cavalo para chamar a atenção do mundo em relação às lutas das mulheres, né? Então, obviamente, a questão racial, a questão sexual, a questão dos gêneros, era a questão colonial, quer dizer, era a Belle Époque para alguns, né? Belle Époque para alguns. Tem nesse filme do Século do Povo uma entrevista com uma francesa que é muito embaraçada. Não, bien sûr, mais c'est pas la Belle Époque pour tout. Não era para todos, né? Era a Belle Époque para alguns, né? E de fato era isso, tá certo? Então, o que havia era uma enorme opressão, né? E o fato é que as rivalidades foram muito mal equacionadas politicamente. É o tempo da velha diplomacia, que se achava que por acordos e por laços de parentesco que uniam os impérios, que é uma época de impérios ainda. Você tinha o Império Russo, você tinha o Império Germânico, você tinha o decadente Império Otomano, não é? Que você, pela simples relação de familiaridade ou sanguínea ou de elite dos diplomatas, você conseguiria pacificar as coisas, o que não foi nem um pouco verdade. Na verdade, o que se terminou produzindo foi um sistema de alianças entre Inglaterra, França e Rússia, de um lado, de outro lado, o Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, a Itália sempre sambando no meio, e o Império Otomano, e isso terminou engessando as opções políticas, né? O fato é que, se você vê bem as origens da Primeira Guerra Mundial, isso foi o quê? Foi um ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia. Quer dizer, uma coisa nos Balcãs precipitou um banho de sangue humano, né? Então, a eclosão da Primeira Guerra, o Beluso costuma dizer, e eu acho ótima essa definição, quer dizer, não foi um raio em céu azul. Não é que existia a Belle Époque e, de repente, pau, um raio e eclodiu a guerra. Não. Aquilo já estava minando e sempre, no centro de todas as discussões do século XX e até XXI, tem um país, é a Alemanha. Tá certo? Você pode, tira, põe, deixa o Grangerê ficar, está lá a Alemanha. Tá certo? O que foi isso, no fundo? Foi o desejo da Alemanha ser reconhecida politicamente como uma nação à altura da Inglaterra e da França.
na diplomacia mundial. Não há dúvida, sobretudo a elite prussiana, dizer, não, isso daqui não há o que discutir, nós somos superiores, tá certo? Então, cabe a nós um lugar correspondente no mundo. Né? O fato é que você tem um conflito que o conflito se inicia em agosto de 14. Por que eu estou dizendo isso? Porque se imaginava que, como eles diziam, the war would be over by Christmas, que no Natal já teria tudo terminado, porque a referência era a Guerra Franco-Prussiana de 1871, né? E foram todos lindinhos, tem as cenas deles indo para os campos de batalha com flores que as mulheres punham nos fuzis, né? Que ia ser uma guerra legal, uma guerra heróica e tal. Só que foi a guerra que incorporou os avanços da segunda Revolução Industrial, tá certo? E isso significou o quê? Significou que o morticínio ninguém esperava aquele morticínio, né? Você vê cenas nesses filmes do gás mostarda sendo lançado e às vezes dava besteira, porque o vento mudava de direção, atacava quem tinha mandado. Os primeiros voos, que tinha outras besteiras que eram feitas, que o sujeito ficava metralhando, metralhava a hélice, porque ficava um pilotando, o outro atrás, metralhava e metralhava a hélice. E tem cenas disso daí, entendeu? Então, as trincheiras, quer dizer, essa guerra de trincheiras, que foi uma coisa... Isso tem um romance clássico, que é Nada de Novo no Front, tem um filme também, né, que fala da desgraça que foi a Primeira Guerra. Até o autor foi depois capturado pelo Hitler, porque ele achava que era desonroso um alemão, que é o Erich Remarque, falar sobre a guerra dessa maneira. E o fato é o seguinte, uma guerra... O meu pai lutou a Primeira Guerra, eu conversava com ele de vez em quando, negócio de italiano, não queria falar muito, só falava algumas coisinhas assim, deles brigando por rato em trincheira. Então, você imagina o que foi essa experiência, tá certo? Uma experiência absolutamente dramática e que se arrastou por 4, 5 anos, o armistício é em 18, e que levou a 9 milhões de mortos, com consequências brutais, os ferimentos que as pessoas tinham. Você vendo isso, você vê os guerre cassés na França, até hoje tem l'hôpital de guerre cassés. Guerre cassés é cara quebrada, né? E como não tinha cirurgia de reconstituição facial, tinha os artesãos e artesãs que faziam máscaras, né? Então tem os filmes mostrando como é que os filhos botavam a máscara porque estava todo comido aqui assim, por uma máscara para ficar mais ou menos, né? Então é uma sucessão de horrores, né? E fim da guerra, eu diria que aí se abre a segunda grande estruturação, ou desestruturação, na verdade, do capitalismo em âmbito mundial, que foi o período do entre-guerras, que se pautou, sobretudo, pela anomia, pela ausência de regras. Porque aí foi cada um atirando para um lado. Quer dizer, de um lado, qual é a grande filha da Primeira Guerra? É a Revolução Russa. A Revolução Russa é filha da Primeira Guerra. Sem a Primeira Guerra, não se sabe qual seria o destino da Rússia. Mas, certamente, a Primeira Guerra, pelo estrago que os alemães fizeram na Rússia, criou condições para o fim do czarismo e, na sequência, para a tomada do poder pelos bolcheviques. É uma coisa que tinha ressonância com as expectativas populares. Quando eles falavam pão, paz e pátria, eles não estavam inventando um mote, porque eles queriam comer, queriam a paz e queriam defender o seu solo.
A gente não precisa entrar em detalhes sobre a Revolução Russa, mas é importante saber que foi um fato central, porque a partir daí começa o chamado Red Scare, o medo dos vermelhos, né? O Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos entram em 1917 na guerra e viram definitivamente a guerra a favor dos aliados contra o Império Austro-Húngaro e o Império Germânico. O Wilson era um homem de visão larga, generosa, que imaginava que aquela seria the war to end all wars, a guerra para terminar todas as guerras, né? E a recepção dele em Paris, em Versailles, é uma coisa maravilhosa, as pessoas jogando as coisas. Então se imaginava que a partir dali você teria criado as condições para uma solução mais harmoniosa dos interesses políticos nacionais. Bom, resumo da ópera. O que prevaleceu em Versailles foi o revanchismo francês. Foi o revanchismo francês e a presunção, a inocente presunção de que a França se reergueria com o pagamento das reparações por parte da Alemanha. Wilson foi derrotado. Os republicanos tomam a vantagem na Câmara Nacional em 1918, não aprovam Versailles e nem aprovam o ingresso dos Estados Unidos na Liga das Nações, que era o grande sonho do Wilson, né? Então, isso significou o quê? Que os Estados Unidos ficaram à deriva em termos da grande política internacional. A Rússia, como eu já falei, vivia o período da Revolução e da ofensiva da Guerra Civil que se estendeu até 1921. Você teve a invasão de forças multinacionais de todo mundo no território russo. O Trotsky era o comandante do Exército Vermelho. E você tem a Inglaterra e a França, que a partir de então estenderam ao máximo os seus limites imperiais, ao máximo. Foi depois da guerra que a Inglaterra e a França alcançaram o máximo da sua expansão imperial. Senhoras da Liga das Nações, da diplomacia mundial. E você tem os have-not powers, como se fala, né? A Alemanha, o Japão. O Japão entrou do lado dos aliados, mas depois ficou triste com o desfecho de Versailles, porque queria estender sua esfera de influência na Ásia. E a Itália, que logo na sequência adere aos ideais de grandeza dos have-not powers, né? Acho que não tem ser mais bizarro e patético na história do século XX que o Mussolini. Quer dizer, quem viu o Mussolini sabe que é um louco, né? Um sujeito histriônico que imaginava recriar o Império Romano. Então, quer dizer, começamos muito mal com a saída da guerra. E mais, the war to end all wars, c'est pas vrai, não é verdade. Por quê? Porque a violência continuou na Alemanha e a violência continuou na Rússia. Na Alemanha, criaram-se condições, aliás, era o sonho do Lenin, de você ter uma revolução de caráter bolchevista, né? Se você vai, eu fui ao Museu de História lá em Berlim, que é maravilhoso, está tudo lá. Tem a lápide da Rosa Luxemburgo, você vê, olha, ela está aqui e tal. As cenas, as fotos, tudo. Os grandes levantes da Liga Espartacus, de 1919, janeiro de 19, né, que foram reprimidos, obviamente, à bala, né, e aí resultou a morte do Karl Liebknecht e da Rosa Luxemburgo. E, enquanto isso, na União Soviética, uma guerra civil que se prolongou até 1921. Então você tem um quadro na saída da guerra que era o mais confuso possível. A Inglaterra imaginava
que era possível reinventar o passado, que era possível voltar à Belle Époque. A França imaginava que, através da extração de reparações, você reergueria a nação assolada pela guerra. A Alemanha reclamava, a Rússia com problemas, logo na sequência morre o Lenin, e os Estados Unidos começam a entrar num transe comemorativo, dos Roaring Twenties, que, aliás, esse transe é descrito num outro romance, tem um filme com a Mia Farrow e o Radford, que é o The Great Gatsby, que é um romance do Scott Fitzgerald, de 1925, que descreve a maestria, inclusive o filme é muito bom. O fato é o seguinte, é que você não tinha nada que unisse. Do ponto de vista econômico, o que tinha era o seguinte, era a crença de que a volta ao padrão ouro seria suficiente para restabelecer o equilíbrio monetário e restabelecer a normalidade nas relações econômicas. Isso foi um erro crucial, é um erro compreensível, né? Até porque esse revival do Gold Exchange Standard, do pós-Primeira Guerra, foi um revival de curta duração. Quer dizer, a Inglaterra fez uma baita recessão, foi o Churchill no fim, mas a culpa não foi do Churchill, que fez a volta do padrão ouro na paridade anterior à guerra, né, em 1925, em 1931 já saiu. A França fez em 26, os Estados Unidos em 19, mas já sai em 33, então o que você teve foi um curto período ao longo dos anos 20, o que na verdade foi turbinado pela expansão do crédito nos Estados Unidos. Quer dizer, o grande motor da economia mundial nesse então não foi nem nenhuma política engendrada pelos Estados Unidos, que não tinha o menor traquejo em termos da política mundial. Foi a perspicácia do J.P. Morgan, no fundo, que inundou o mundo, até o Brasil, mas a Alemanha sobretudo, com uma avalanche de créditos. Você teve uma sucessão, um episódio típico de euforia de crédito, que pegou os imóveis na Flórida. O Galbraith discute isso na Colapso da Bolsa, que mostra como, ao longo dos anos 20, você teve uma especulação imobiliária frenética na Flórida, turbinada pelo crédito, depois foi para o mercado de valores e foi para a Alemanha, porque o que era? Uma ação da General Motors tinha um yield não tão atraente quanto um bond da Alemanha depois da estabilização do Schacht, de 23. Então, quem comandava isso, na verdade, era o sistema de crédito privado norte-americano. E a coisa foi indo, até que a bolha estourou, né? Então você tinha uma relação, uma coisa levemente parecida com o que o Guilherme discute, quer dizer, que é na tese dele, brilhante por sinal, brilhante, né? Que é a teia de endividamento entre os agentes, que é o que precipitou a crise, na verdade. Quer dizer, a crise, quando bate no banco, aí ninguém segura. E lá bateu no banco e não tinha proteção alguma, que o Federer é de 1913, então não tinha o menor expertise em lender of last resort, coisa que o vale. Então os bancos foram quebrando, no total, quebraram mais de 11 mil bancos nos Estados Unidos, mais de 11 mil bancos. E quando quebra o banco, não é só o banqueiro que se ferra, quem ferra é o depositante também. Então você interrompe o circuito do gasto, você interrompe tudo, tá certo? E essa depressão, que prontamente se expandiu para a Europa, levou a um caos absurdo, né? No caso da Alemanha, já em 28 houve uma reversão no fluxo de capitais. Em 28 já o capital começou a fluir de novo
para a Bolsa de Valores norte-americana e a Alemanha ficou à mercê das reparações e do pagamento do endividamento externo. Tem um livro muito legal, como diz o outro, recomendo, que é o livro do Schacht, que o Beluso adora. Eu acho que o Schacht é um vigarista, é um oportunista de quinta categoria, tá certo? Mas que é 76 anos de minha vida, onde ele sempre torce a coisa para o lado dele, típico de uma autobiografia, né? Então, mas onde se discutem esses dilemas. O fato é o seguinte, eu falei que, em grande medida, a Revolução Russa foi filha da Primeira Guerra. E o filho maldito da Grande Depressão foi o nazismo, tá certo? Porque sem o nazismo, sem a depressão, dificilmente o Hitler teria ascendido ao poder. Ele era um político de extrema-direita, com tantos que havia na Alemanha. O Partido Nacional Socialista era desprezível. Ele tinha participado de um putsch em 23, malfadado lá com Ludendorff. Ficou preso meia boca porque o juiz era destro, de direita ali. Então, aquele negócio, quando ele escreveu o Mein Kampf, quer dizer, era uma mordomia, entendeu? Era nada, preso nada. Mas o fato é o seguinte, é que, a partir daí, você tem um agravamento evidente do panorama político mundial e econômico também. Eu não falei ainda de um ator absolutamente relevante nesse contexto, que foi o representante do Tesouro Britânico em Versailles, que era o Keynes, que se retirou indignado da conferência, quando percebeu o rumo dos acontecimentos, e que escreveu um livro que foi absolutamente profético, foi um grande livro, vale a pena ler, que são as Consequências Econômicas da Paz, de 1919, tá certo? E quando ele chega a dizer o seguinte, a vingança, ouso dizer, não tardará. Ouso dizer, não tardará. E a vingança começou a ser gestada na depressão, com a ascensão do Hitler. Se você pegar o que eu chamo no livro de Anos de Chumbo, de 1918 a 1939, é um sarambê que você não sabe para que lado vai, tá certo? É uma coisa de anomia, de ausência de regra. A Inglaterra, de início, achava que era a volta ao padrão ouro, mas aí, com a depressão, quebram os bancos, tal. Bom, agora vão atacar a Libra. Em 31, falam, olha, acabou, não é mais conversível, vamos desvalorizar. Desvalorizam a Libra em 31, portanto, saem do padrão ouro e impõe tarifas protecionistas, quer dizer, toda aquela arquitetura inglesa do livre câmbio e do culto à paridade fixa, isso vai por água abaixo. A França, com a estabilização do Poincaré em 26, tá certo? Achou que o ouro era o máximo. Então, puxa, o ouro é lindo e se amarra ao ouro. Ela fica abraçada ao ouro, né? Até 1936, porque você teve um governo de esquerda, o Cartel de Gauche, em 24, depois, quando volta o Poincaré, já tinha feito uma besteira, que era a invasão do Ruhr na Alemanha, em suma, porque não pagavam direito às reparações. E é no Front Populaire, em 1936, que eles definitivamente desvalorizam o franco. Falam, não dá para segurar, esse negócio de amor ao ouro não está dando muito certo. Os Estados Unidos, em 1933, o Roosevelt percebeu que esse negócio de ordem econômica internacional não funcionava e falou, olha, o que eu quero é reerguer o nível de emprego aqui. E abandona e desvaloriza o dólar, tá certo? Desvaloriza o dólar. Então,
Você teve as chamadas desvalorizações competitivas ao longo dos anos 30 e a imposição, ao mesmo tempo, de tarifas protecionistas. A Alemanha se fechou com o Schacht no epicentro, que ele volta. O Hitler escolhe ele vai para o Reichsbank. Ele fala, claro, para servir a Alemanha. Né? Ele serve a Alemanha, né? E aí faz uma sucessão de acordos bilaterais com uma série de países, inclusive com o Brasil. Então você teve ilhas monetárias, você teve um momento de ilhas monetárias, a turma do dólar, a turma da libra, a turma do marco, né? E assim vai. Não é desnecessário dizer que você tem a Segunda Guerra, é impossível você explicar a Segunda Guerra sem o Hitler. O fato é que os horrores da Segunda Guerra foram muito maiores do que os horrores da Primeira Guerra. Só para dizer uma coisa, não vou falar de tortura, enforcamento, aldeã se jogando com criança de um penhasco em Ilha do Pacífico, estupro, tudo isso, que tudo é verdade, está tudo no livro lá. Só para dizer uma coisa, quer dizer, duas coisas. Cerco a Leningrado, 1 milhão de russos mortos. Batalha de Stalingrado, 1 milhão de russos mortos. Quando os russos vêm em direção à Alemanha, depois de Stalingrado, eles foram arrasando tudo, estuprando tudo. Né? Você teve, na Áustria, se não me engano, 200 mil bebês russos. Quer dizer, a russaiada chegou mandando bala, entendeu? Bom, o fato é o seguinte, é que você cria as condições, passada a guerra, com o final, maio de 45 e agosto de 45, com as bombas, você cria condições para montar uma nova estrutura em termos de funcionamento do capitalismo, que seria a terceira grande estruturação. Eu acho que eu estou me alongando muito aqui, não, né? Não, é. Você tem todo o tempo. Não tenho todo o tempo, não. E você cria condições, até o Beluso pediu para eu falar na FACamp sobre isso na quarta que vem, é um seminário lá sobre o welfare state, não sei o quê. Mas revendo, revendo, você criou condições ímpares para uma coisa extraordinária, que é condições de expansão econômica e estabilidade política. Aí você vai dizer, estabilidade política, você está louco? Eu falei, não estou louco. Veja quantos gabinetes você teve até o primeiro gabinete Moro, Aldo Moro, de 1963. Você teve coisa de italiano, né? Cada semana era um gabinete. Na França, até a volta do general ao poder em 1958, você teve vários gabinetes. Mas não é essa a questão. O que eu me refiro de estabilidade política é que você tinha uma esquerda que não era revolucionária no sentido bolchevique do termo, e você tinha uma direita que não era reacionária no sentido reaganiano do termo. Tá certo? Então você tem um espectro de entendimento político, não importa essa mudança de gabinete, não é essa a questão. Você tem um espectro político de entendimento a partir da memória do passado. Quer dizer, era impossível, quando você fala pós-guerra, a guerra está no enunciado do período. Pós-guerra, depois da guerra, né? Está no enunciado, guerra está no enunciado. E você tem um consenso, você tem vários livros sobre os ingleses. Os Tories, o Labour, os Tories e o Labour, os conservadores e os trabalhistas, não abriam mão de certos princípios fundamentais. Essa foi the age of Keynes, quer dizer, o pós-guerra é a idade do Keynes. Quer dizer, você tem um compromisso firme com o pleno emprego, você tem implantação do welfare state, o relatório Beveridge é de 43, né?
a universalização do sistema de saúde. Se vocês viram, não sei se vocês viram a abertura ou o fechamento, acho que foi o fechamento dos Jogos de Londres, das Olimpíadas, tem uma exaltação que é feita ao Sistema Nacional de Saúde na abertura. Eu fiquei emocionado. Pô, os caras estão homenageando o SUS deles. Porque essa era uma coisa que estava acima das divisões políticas. Não tinha negócio de Churchill ou Attlee. Não importa. Quer dizer, isso foi uma conquista duradoura feita pelos trabalhistas logo no primeiro mandato do Attlee, logo depois da guerra. Isso foi feito, tá certo? Então, na França, você teve uma figura como Jean Monnet, que introduziu o planejamento econômico na França. Isso era uma coisa indisputada, não importa se o sujeito era mais chegado ao de Gaulle ou menos chegado ao de Gaulle. O planejamento era uma coisa séria. Na Itália, você tem coisas extraordinárias. Você tem aquele Enrico Mattei da Eni, da Hidrocarburetos, né? E você tem o IRI, que é o Instituto de Reconstrução Industrial. Ou seja, você tem o Estado comandando as decisões, e isso estava acima da preferência dos partidos. Todos todos comungavam disso. E por que comungavam? Porque era impossível você pensar em reproduzir as mazelas do passado. Quer dizer, a economia passou a ser tutelada pela política, ou seja, essa coisa de livre câmbio, livre mercado, coisa que vale, perdeu eficácia no pós-guerra. Perdeu porque o desastre da crise e na sequência da guerra eram marcas muito vivas. Então, mesmo nos Estados Unidos, se você observa, mesmo nos Estados Unidos, com o How do you do, Truman, né? Diziam que o Dutra dizia, né? How do you do, Dutra? How do you do, Truman? Diziam que o Dutra era meio burro, né? Então, com o Truman e o Eisenhower, você fala, mas o Eisenhower era um republicano. Só que o republicano Eisenhower, ele é melhor do que qualquer democrata, tá certo? Ele era o grandpa, o comandante das forças aliadas na Segunda Guerra, era um homem que tinha compromissos com o welfare state. Em momento algum, o Eisenhower sequer cogitou de suprimir os benefícios do welfare state, que foram implantados pelo Roosevelt e pelo Truman. Então, você tinha uma visão, outra coisa, a operação dos estabilizadores automáticos nos Estados Unidos garantiam que as flutuações fossem suaves, né? Você vê a trajetória do consumo de 1945 até 1970 nos Estados Unidos, é assim, ó. Não tem flutuação nenhuma, é um negócio direto, tem uma estabilidade extraordinária. Ninguém questionava isso, certo? Outra coisa, você teve um fator de estabilidade fundamental, que foi a Guerra Fria. Quer dizer, o capitalismo deve agradecer ao Stalin, tá certo? E as pretensões imperiais, porque é disso que se trata, da União Soviética no pós-guerra. O quadro era muito claro, você tinha um inimigo a ser domado ou tutelado. E esse inimigo era a União Soviética. E várias coisas assustaram o Ocidente. Começa com a Revolução Chinesa, em 1949, né? Onde todos acusavam o Truman pela The Loss of China. Perdeu a China para os comunistas. Você teve a Guerra da Coreia. Você teve o Sputnik. Aí eu já era vivo. Na Guerra da Coreia já era, mas não lembro. Então, o Sputnik. Você teve o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, me lembro. Você teve a crise dos mísseis de Cuba, me lembro. Tá certo? Então, isso tudo, nesse caso, foi uma besteirada do Khrushchev, terrível, né?
de querer implantar bases nucleares em Cuba. Quer dizer, isso foi uma debilidade mental. E aí que o Kennedy, que era uma espécie de bobalhão até então, se revelou, virou, tá certo? Ele se revelou um cara à altura dos desafios. E o que eu quero dizer com isso? Que você tinha uma Guerra Fria que era um fator de unidade no mundo capitalista. Não que não houvesse contradições, sempre houveram e sempre haverão, ou sempre houve, sempre haverão. Sobretudo do ponto de vista da França, que o de Gaulle sempre imaginava... O de Gaulle era uma espécie do quê? De José Serra da época, uma figura presunçosa, tá certo? Um José Serra, com cap, né? Que falava, não, la France c'est moi, na França sou eu. Um presunçoso, né? Que achava que tinha delírio de grandeza, que achava que só ele lideraria a Europa, né? E, na verdade, ele sempre se opôs a essa polarização Estados Unidos-Rússia e sempre implicou com os norte-americanos, né? Ninguém gostava dele, ninguém. Nem o Stalin suportava o cara. Ele conheceu, ele foi em janeiro de 1945, ele foi para a União Soviética, o Stalin falou, mas que cara, né, insuportável. É o José Serra deles, não há dúvida. O Roosevelt, que era um homem extraordinário, falou, meu Deus, você tem que aguentar esse cara. O Churchill, aquela bonomia, também tinha que aguentar o cara, né? Mas não importa. O Le General, que volta por causa da besteira da Guerra da Argélia, né? Não havia mais como solucionar aquele negócio. Ele volta, ele teve um curto espaço de tempo no poder, logo depois da libertação, ele teve um governo provisório, ele ficou até o início de 45, 46, me lembro, e tinha desprezo pelos políticos, ele achava que eles eram pessoas menores, só ele é que sabia, tá certo? E que ele volta em 58, instaura a Quarta República, né? E quando você começa a analisar os países, você começa a ver que existe um traço comum. Quer dizer, todos se valeram de uma coisa maior, além da contraposição à União Soviética, foi, primeiro, o apoio norte-americano. O apoio norte-americano foi fundamental. Aí não tem que falar mal de americano, tem que falar bem de americano. Porque não fora o apoio americano, milhares e milhares e milhares de europeus teriam morrido na saída da guerra. O cara, mas tinha medo da revolução. Dane-se. O fato é que houve o Plano Marshall. E o Plano Marshall foi decisivo para a recuperação inicial. E antes do Plano Marshall, a UNRWA, que era uma coisa para evitar, para distribuir alimento, tá certo? Então você teve o apoio americano. Você teve a presença do Estado de maneira decisiva. Você teve uma série de nacionalizações e de instauração de programa de planejamento. Eu já fiz referência ao Plano Monnet, que é conhecido como Plano Schuman na França. As ações do Estado na Itália. Todo o Mezzogiorno, que é o Sul, eles investiram uma brutalidade lá. Estímulos que foram dados. Na Alemanha, ao contrário do que se diz da economia social de mercado, que é o uhul do liberalismo, a Alemanha tinha que fazer o que fez, tinha que tirar a série de controles que os nazistas tinham estabelecidos e deixar aquilo lá fluir. Mas mesmo assim, o Estado deteve parcela significativa do crédito e da indústria na economia social de mercado. No Japão, o que dizer? O Japão, que prontamente se converte no grande aliado dos Estados Unidos, a presença do Ministério da Indústria e Comércio foi fundamental, e do sistema de crédito público, né? Então, o que se criaram? Se criaram grandes oligopólios com a anuência dos Estados Unidos,
a integração europeia com a anuência dos Estados Unidos e de maneira a se contrapor à ameaça comunista. Eu não quero discutir aqui, senão vai demorar muito, como essa ordem foi se erodindo por dentro. Vamos falar um pouco dos jovens. Um cara como eu, por exemplo, naquele então jovem, mas da periferia. Os jovens criados, nascidos no baby boom, no pós-guerra, viveram num ambiente de extrema segurança. Extrema segurança. Ninguém se preocupava com o negócio de emprego. Eu aqui, imagina emprego. Emprego era esse negócio que a gente vive hoje aqui, não, sair, enfrentar a concorrência, não existia isso. Nenhum de nós tinha essa preocupação, né? Nós éramos críticos em relação a uma série de coisas, em grande medida blasés, né? Porque não havia esse tormento do que fazer, como fazer, o que vai ser o amanhã. Não, o talento é recompensado, não se preocupe. E tem uma outra característica desse período dos anos dourados, que é a seguinte: se você tinha expansão econômica, se você tinha estabilidade política, ao mesmo tempo os valores eram os valores pretéritos. Era boredom, era boring, era chato. Eu estava lendo um livro de um historiador. O Adenauer dizia, above all, no experiments, isso em alemão, né? Acima de tudo, não experimentos. Você pega a expansão dos subúrbios nos Estados Unidos, extraordinário, você vendo do ponto de vista econômico é extraordinário, porque aquilo lá enlaçou com a indústria automobilística, os carrões, né? Eu me lembro, a gente roubava distintivo desses carrões, né? Era lindo, né? Só que era um saco. Quer dizer, era a mesmice, quer dizer, como diz outro, a privacidade era clandestina, porque era uma coisa igual, monótona, né? E a juventude, isso é uma coisa perceptível, começa a questionar por dentro aquele conjunto de valores, né? Não por acaso você vê o Elvis Presley, Bill Haley, são dessa época, do meio ali começa. Os Beatles começam quando? 62. O rock começa nessa época, que eu estou aprendendo agora, depois de velho, mas começa aí, entendeu? E era uma coisa de contestação dos padrões morais, familiares, sexuais vigentes. Bom, quando vem a Guerra do Vietnã, que foi a maior besteira que o Johnson pôde cometer, quer dizer, na verdade foi uma coisa começada pelo Kennedy. Se vocês fizerem a seguinte pergunta, para que valeu a Guerra do Vietnã? Para quê? Não valeu para nada, para absolutamente nada. A Guerra do Vietnã se converteu num polo de aglutinação e de mobilização de toda a juventude no mundo inteiro. Eu me lembro no Chile, quando eu fiz o mestrado, a pós-graduação lá, a palavra de ordem é Ho Chi Minh lucharemos hasta el fin. Ou seja, era um negócio que mobilizava todo no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos. Isso enlaçou com os direitos civis, com a luta dos direitos civis. As manifestações nesse então, você vê o quê? O mulherio, os negros e a tigrada mandando bala na coisa do Vietnã, né? Se você cruzar isso tudo com uma contração endógena do ritmo de acumulação que você passa a ter, com a quadruplicação dos preços do petróleo que você passa a ter, com a erosão da base de cálculo, que é o fim de Bretton Woods, você tem um quadro de desorganização, de quebra desse consenso, que foi um consenso único que prevaleceu ao longo dos anos 50, 60 e início dos 70. Até a crise do petróleo, que aquilo lá atingiu em cheio. O negócio do petróleo, a gente tem mania de subestimar. Aquilo foi uma porrada. Se você vê o nível de inflação para onde vai, porque pegou no coração
da matriz de relações interindustriais. Não tem, aquela pegou em cheio, tá certo? E você abre um momento de crise. Um momento de crise aonde, como diz o outro, aonde que, né? Como que você imagina ser possível voltar aos anos 20? Que os anos 20 nos Estados Unidos foram a entronização do ideal liberal. Sem Estado, sem sindicato, sem nada, né? E você abre a porteira para, mais uma vez, a crença de que o mercado tudo pode, o mercado tudo regula, que basta você criar incentivo aos de cima que os de baixo serão inexoravelmente beneficiados. E você abre essa quarta estruturação do capitalismo, que é a que vivemos até hoje, que culminou com essa crise absurda que a gente assistiu. Bom, o trabalho do Guilherme é absolutamente revelador a respeito. O Guilherme vai até... ele é ousado, porque o cara é palmeirense, tem que ser ousado, né? É ousado, chega a falar numa quarta dimensão do capitalismo, que é um conceito interessante, tá certo? Mas disseca esse absurdo da exasperação, da valorização fictícia, né? E que levou a esse desastre monumental. Do ponto de vista social, o que importa destacar é o seguinte, é que o absoluto esgarçamento das normas de sociabilidade. Aí eu falo de cátedra, quer dizer, pega os jovens aposentados da Unicamp, o Alonso, eu, o Braga que vai se aposentar, ele é mentiroso, porque ele já tinha que estar aposentado. O Beluso, toda essa turma, a Sônia. A gente viveu num ambiente, não era só a gente, em que o nosso sucesso pessoal era indissociável da melhoria das condições gerais da sociedade. Não era uma coisa estranha, né? Todos, até o pessoal mais à direita, e a minha família era de direita, era uma coisa udenista, aquele negócio horroroso. Dentro do udenismo, era absolutamente normal que você se preocupar com as condições da sociedade, né? Você ter a preocupação com o próximo, você não tem que pensar só no teu sucesso, né? Junto com a neoliberalização veio a entronização do individualismo. E isso tem produzido efeitos absolutamente nefastos, porque você cria essa falsa dicotomia entre winner e loser, né? Winner e loser. Minha filha tem mania disso, eu vivo dando esporro nela, falando, para com esse negócio de loser, não existe isso. Não existe esse negócio de loser. Como loser? Quer dizer, só porque o mercado não te aceitou, você é loser? É isso? The winner takes it all. Pode imbecilidade igual, né? Mas isso foi produzido, né? E as pessoas se veem lançadas, aí sim, para citar o Polanyi, ao moinho satânico da concorrência, entendeu? E os nexos de solidariedade, de humanidade, de generosidade se esvaem. O que eu espero, sinceramente, isso também explica um pouco a natureza da arguição que eu fiz, Guilherme, é que eu sou esperançoso, entende? Eu sou esperançoso. Eu acho que as sociedades reagem, né? E chegou um momento em que é fundamental você dar um basta a esse estado de coisas. Você continuar com essa exasperação da concorrência, do individualismo e da despreocupação em relação ao conteúdo da vida, isso é uma coisa deplorável. E aqui eu me apoio, talvez, o Marx, mas muito no Keynes. Quer dizer, o Keynes, que era uma pessoa de extraordinária sensibilidade, ele dizia uma coisa simples. O Skidelsky, nesse último livro dele, O Retorno do Mestre, ele fala, olha, para o Keynes era o seguinte,
os homens foram enviados à Terra para cultivarem a beleza, o conhecimento e o amor. Ponto. É isso. Dot. Ponto. E esses são os critérios que devem nortear a nossa vida. Agora, nada mais antagônico a isso do que essa estruturação que a gente espera, agônica do capitalismo. Pronto. Será? Vamos lá. Se quiser, tudo bem. Eu vou abrir para perguntas, mas eu... Poucas, né? Por favor. Mas eu já vou dizer só 2 palavras agora. Muito obrigada, Edna. Então, eu abro para poucas perguntas. Não, eu acho que não. Outro. Pergunta. Professor não pergunta para professor, não. Não, brincadeira. Fala quem quiser. Mas tá tudo bem também, tá bom. Vamos lá, tem umas meninas me esperando aí. Eu não falei que tem que cultivar o amor e tal? Não, eu acho que é mais um desejo, viu, Marcelo? Quer dizer, eu acho que o problema é o seguinte. Foi legal que quando eu mandei as questões para o Guilherme, eu tinha usado um negócio do Warren Buffett, quando ele se referiu. Depois eu não mandei, falei, não, deixa eu só concentrar aqui. E daí ele fez uma coisa bonita, que na defesa ele já defendeu por escrito, já falou, vou falar isso, não me enche. Tá certo? Muito bom. Quando o Warren Buffett fala que os derivativos são armas de destruição em massa, a gente tem que pensar. Porque os derivativos não são uma forma qualquer não são um instrumento que caracteriza uma forma qualquer de valorização. É a cúspide desse negócio que se criou. Tá certo? Se o Warren Buffett está dizendo que isso é arma de destruição em massa, está mostrando o quê? Uma fissura. Né? Uma fissura séria. Que você fala, eu sou contra esse capitalismo financeiro desregulamentado que produz essas engenhocas. Quando o George Soros, naquele Inside Job, no filme do Ferguson, diz, olha, I'm too old-fashioned to understand this CDS. Eu sou muito da velha guarda para entender esse negócio de CDS. Ou seja, ele está dizendo, olha, peraí, né? Quando você vê o estrago que foi produzido nas sociedades por conta de uma crise que teve origem aonde? Nos bancos, pô. Nos bancos, pela desregulamentação do sistema bancário, financeiro e bancário internacional. Não tem a ver com a deslocalização da empresa internacional, com o fato da China ser a nova oficina do mundo, que o Beluso sempre está chamando atenção para isso. Isso é fundamental. Foi a Inglaterra, foram os Estados Unidos, o Japão, agora é a China. Tá certo? Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver. Aí os problemas são outros. São problemas sérios, mas são outros problemas. O problema maior é quando você produz um estrago, você traz o desemprego para casa de 2 dígitos, da noite para o dia, e fica tudo como dantes? Como assim? A sociedade não reage? É normal? Ela faz parte do ciclo? Que coisa? Sem essa. Quer dizer, depois da Grande Depressão, o que acontece é o seguinte, que o efeito da Grande Depressão, foi muito maior porque o Estado não interveio. Eram todos prisioneiros ainda do... tem uma fofoca. Menino, eu tenho que contar uma coisa com você. Na Alemanha, em plena crise,
Vocês já ouviram falar no Rudolf Hilferding, não é? O Hilferding era o papa da social-democracia. Os sindicatos lançam um programa de obras públicas de inspiração keynesiana, isso antes do Keynes publicar o negócio, de inspiração keynesiana, dizendo, olha, vamos fazer isso, obra pública e tal, não importa se gerar déficit, se é circunstancial, tal. Ele olhou aquilo e falou, isso não corresponde à teoria do valor-trabalho. Não corresponde à teoria do valor-trabalho e dizia, não, para nós é importante ficar no padrão ouro para manter estabilidade monetária. Então, para dar uma ideia do grau de nossa cegada que tinha. O Hoover, que era um bom homem, ele acreditava que através da caridade você superaria o impacto da depressão. Caridade. Não, está desempregado? Não, vem cá, pá, chega aqui. Então, que isso resolveria. A França, como eu falei, permaneceu grudada no ouro. Falando, meu amorzinho, e não largava do ouro. Os ingleses desvalorizaram, baixaram os juros, mas daí falaram, não, mas déficit público não. O próprio Roosevelt, nem foi por picaretagem, foi por ignorância. Ele chegou a declarar na campanha de 32 que o Roosevelt era um mau administrador porque tinha produzido o desequilíbrio das contas públicas. Menos, né? E ele ainda tentou fazer uma virada, quando disseram a ele, the inflation is just around the corner, está logo ali na esquina a inflação, ele falou, então, resolveu apertar. Então ele produziu a recessão da depressão. Ele perdeu, de um dia para o outro, perdeu 1,5 milhão de empregos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, era uma nó cegada geral, né? Você não estou culpando ninguém, mas o estado das artes era esse. Não se entendia que era vital você preservar o sistema de crédito. Vital. E que era vital você ter intervenção pública. Senão derrubava tudo, tá certo? Agora, só não derrubou porque a intervenção foi de trilhões e trilhões de dólares. E tinha que ter feito a intervenção mesmo. Se não faz a intervenção, o que faz? Deixa tudo quebrar? Eu já acho aí a maneira do Delfim que esse negócio de deixar o Lehman Brothers quebrar já foi uma bobagem. Tá certo? Agora, tudo bem, quebrou. Tá legal. Deixa de novo. Como é que chama lá o negócio, aquele que você demorou para decifrar, aquele produto que não sei quem... Não, mas tem um nome, um outro lá, que o cara comprou, não sabia o que estava comprando. Abacus. Só ele entendeu o que é o Abacus. Entende? Quer dizer, que produz o Abacus. Então vamos produzir babacos, outras coisas, e assim vai. Quer dizer, é muito séria essa crise, não é uma crise pequena. Então, eu digo, wishful thinking é wishful thinking, mas ao mesmo tempo o estrago que você causou é muito grande, foi muito grande. Então, você pensar numa re-regulamentação do sistema financeiro, pensar na defesa de níveis mínimos de ocupação, não é nenhum absurdo. Por que é absurdo isso? Por quê? Entende? Pensar em sustentar conquistas sociais, isso é absurdo. Com tudo que tem aí, você imagina a capacidade de produção que a gente tem no mundo hoje. Você tem desafios, tem esse negócio da China que é um tormento, esse negócio. Né? Como é que você vai produzir com os chineses lá? Entendeu? Tudo bem. Mas, em suma. Mas não dá nem sequer para pensar essas questões se as finanças estão desregulamentadas. Porque elas comandam. Não tem jeito. Entende? Então, por isso que eu acho, quer dizer, chegou num ponto, quer dizer, vamos ligar o farol alto. Você teve os anos gloriosos, foram 30 anos, mais ou menos.
grosso modo. A Golden Age. Você tem 30 anos de capitalismo desregulamentado, que produziram uma sucessão de crises e esse desastre que a gente até hoje não se recupera. Na Europa, então, não se fala da Espanha, Itália e tal. Então, eu acho que você falou, mas as lideranças políticas são fracas. Quer dizer, não dá para comparar as lideranças de hoje com as lideranças de então, com as pessoas que eu falei, o De Gasperi, o Fanfani, o Moro, os italianos, Monet, Mont de France, os ingleses, pô, era tudo, né? Era gente de outra categoria, né? Como diz o outro. Né? É comparar o Ademir com o Luan, se você quiser. Tá certo? Agora, para usar um... Agora, isso independe das lideranças. O que eu acho que é uma coisa que diz respeito aos interesses da própria ordem capitalista. É isso que eu acho. Posso estar enganado. Infelizmente, posso estar enganado. Mas, se você não repensar o capitalismo depois dessa, então, tchau, fui. Então, não tem o menor sentido. Agora, eu acho que numa perspectiva mais ampla, mais abrangente, você criou condições para isso. Mal e porcamente, o Obama... É verdade que os Estados Unidos é uma coisa ímpar, né? Ímpar. Ele conseguiu aprovar lá um negócio de saúde, acusado de comunista. Esse negócio, né? Mas, em suma, é por isso que eu acho. É mais wishful thinking do que observação dos fatos. E dedução. É uma dedução que eu estou fazendo. Pô, mas se você levou a um tamanho estrago, meu Deus, entende? Vai permitir com que... Então, re-regulamentar as finanças, defender a conquista do welfare state, defender níveis mínimos de ocupação. Qual é o problema? Qual é o problema? Tem mal nisso? Não tem mal nisso. Isso é bom. Né? É isso. Juliano? Como você mesmo disse, o desastre foi muito grande. Cheguei até a ler um artigo seu que compara também. Com o negócio de 29. Só que o Marx botou um monte de número lá. Nossa, que é louco de pé. Mas a despeito de, no primeiro momento, terem sido suscitadas, pelo menos aventadas, possibilidades diversas de reestruturação do sistema financeiro, etc., o que tem se apresentado de mais concreto é uma consolidação desse arranjo baseado na desregulação. E, além disso, um processo frutuoso, vamos dizer assim, de socialização de prejuízos, que se reverte contra todas as conquistas sociais estruturadas durante o pós-guerra, como o estado de bem-estar. Juliano, mas se for isso, com o perdão, vai ser na porrada, então. Se for isso, vai ser na porrada, porque... Os próprios jovens lá na Europa estão se revendo. Vai ser na porrada. Aí, lamento informar, porque ninguém vai ficar quieto. Ninguém... Berlusconi retoma com a força da economia. Merkel continuou ganhando as eleições trocadas. Obama se elege com uma diferença que já foi super amigo do mercado. No nível de desemprego que você tem, essa quebra de acordo e a destruição de uma rede social, ainda não é pouca reação da sociedade? Então, só que o Berlusconi, no caso do Berlusconi, ele é mais bizarro do que qualquer outra coisa. Porque eu não sei se o Berlusconi está afim de implantar um ideário neoliberal tout court. Não sei. O que eu acho é que você favorece soluções mais autoritárias.
Você favorece, entendeu? Agora, o que você fala é verdade, a reação devia ser maior. Tem um negócio da mídia aí, que o grau de entorpecimento dos espíritos é uma coisa assustadora, né? Uma coisa assustadora. Quer dizer, a mídia exerce um papel absurdamente danoso nesse particular. Danoso. Né? Você está fabricando ogros modernos. Ogros. Com os reality shows. Com esse negócio do MMA. Pode. Outro dia eu estava chavecando uma moça. Ela falou, não, deixa aí, deixa eu ver. Eu falei, não acredito que você vai querer ver esse negócio. Aqueles caras sem orelha se pegando. Não dá. Né? Então, eu acho que tem um pouco, é verdade, tem um pouco esse negócio um pouco não, tem muito, essa coisa do poder da mídia entorpecendo as mentes. Né? Mas, calm mesmo. Quer dizer, não é uma crise desprezível, não é uma coisa desprezível. E se é o que você está falando, Deus queira que não seja, eu acho que a gente não... Boa coisa não vai dar. Porque você pode tapear aqui, tapear ali, tapear... Chega uma hora, 50% de desemprego nos jovens. Pô, vai para qualquer lado. Vai para formas horrorosas. Pois se no fim, veja bem, se no fim dos anos 70, quando aquilo já estava desgarçado, é verdade que é uma história nebulosa, mas os caras não sequestraram Aldo Moro, que era uma figura maravilhosa. Era uma figura maravilhosa. E mataram, depois de 55 dias de cativeiro, o Baden-Meinhof, na Alemanha, pô. Aqui tem um bando de louco, entende? Quer dizer, não é improvável que comece a surgir coisas assim, de um anarquismo, de uma coisa, entendeu? Agora, do ponto de vista da ordem capitalista, vamos combinar, regulamenta essa jaca aí e vamos em frente, né? Porque, tudo bem, as finanças são essenciais, tudo bem, só que a atividade bancária tem que ser boring mesmo, tem que ser pé no saco. Eu tenho um banco perfeitamente igual ao seu perfil, cliente, vamos emprestar. É isso, tem que voltar a ser uma atividade chata. Vai, examina o cadastro do cara, vê, não, tá bom, vamos emprestar, tá bom. Aí legal, é o crédito a favor da produção, do comércio, do consumo. Tá bom, aí tudo bem. Qual é o problema? Porque o mundo nasceu com um derivativo, caralho. Nasceu com um derivativo? Não nasceu. Fala, meu bem. Eu acho que os professores estão colocando uma visão bastante negativa do que vem acontecendo. Eu acho que, desde 2011, começou, por exemplo, aqui na Paraná, né? Os jovens indo às ruas, derrubando um presidente em vários lugares, sei lá, a juventude que está se colocando em luta na Espanha, não, isso na Grécia. Não, teve o... Na Grécia são grupos que se organizam para defender, por exemplo, existe isso, né? Porque na Grécia é um nível de polarização, que a crise bate tão forte que existem grupos neonazistas que conseguem elegem parlamentares na Grécia. Então, grupos de jovens que se organizam para defender os imigrantes, que são atacados, esses grupos, né, fascistas, Sim, batem e tal. Não sei, no Canadá, ano passado, Não, na verdade... Occupy Wall Street. Occupy Wall Street. É o que você está falando. Então, mas olha... Eu acho que assim, só para pontuar um pouco, porque eu acho que isso também indica, isso também é um efeito político da crise. Então, mas... A nível mundial... É verdade, você tem razão, mas e vai dar no quê? Aí que tá, é isso que eu quero perguntar. E dá no quê? Você ocupa Wall Street, você se
rebela contra os neonazistas. Bem observado, porque o que a direita está fazendo? Está culpando os imigrantes. Na França é assim, na Itália é assim, na Holanda é assim, aquele maluco lá que matou lá na Noruega, sei lá, até lá. Então tem esse negócio. Agora, e daí? So what? Vai ficar assim? O que eu acho é o seguinte... Não, você é jovem, você tem que lutar, tá certo? Agora, qual é o resultado disso? Isso que eu estou perguntando, quer dizer, será que a reação da sociedade está sendo suficiente? O que o Fernando está dizendo, nosso diretor, é o seguinte, a reação aparentemente está insuficiente. Por quê? Porque a direita ganha voto, neonazista ganha voto, você mesmo está falando. Não, claro, não. Eu só estou colocando porque ficou bastante negativo, mas para mim também é insuficiente isso. Inclusive porque eu discordo do senhor. Assim, não acho que a gente tem que ficar no marco da regulamentação do capitalismo. Acho que a gente tem que brigar por outra coisa. Ah, bom, mas... Ah, é melhor ainda, é melhor ainda. Acho melhor ainda, melhor ainda. Agora precisa ver se tem condições políticas, porque aqui é uma discussão política, o que nós estamos dizendo, ó, se a gente, já para fazer o básico dos básicos, que é re-regulamentar, se não tem força política, você vai falar em socialismo, fica difícil, né? Para fazer uma rápida observação sobre isso. Fala. Eu acho que quando você reconstruiu a questão da crise, da Grande Depressão, você falou, olha, os caras não sabiam o que fazer, eram um bando de nós cegos que não... Mas era... a gente estava falando dos líderes dessas nações não sabiam o que fazer. E havia uma movimentação, assim, subterrânea na sociedade que dava amparo para um novo tipo de política. E que deu no nazismo também. Quem fez a coisa certa foi o Hitler. Não, a coisa certa do ponto de vista da supressão dos malefícios da crise. Por quê? Porque ele botou o Reichsbank... Opa, caiu. Ele botou o Reichsbank como banco de desenvolvimento. Seria a mesma coisa que você chegar para o Tombini e falar, ó, agora vamos fazer os projetos aqui. Ele fez com que o Reichsbank se convertesse num banco de desenvolvimento, inventou moeda nova, por isso que o Beluso gosta, que era uma moeda de crédito de 4 grandes companhias, e meteu bronca no gasto público, ocultava os dados das contas públicas, e não foi o rearmamento, não. Em 1936 é que o rearmamento começa a expandir. Antes disso, o desemprego já tinha sido zerado. O Roosevelt, coitado, ficar aquilo, como diz Beluso, era uma babel de ideias. Tinha nego de tudo que era jeito. Falava, não, tem muito monopólio, não, tem pouco monopólio, não, tem que fazer isso, tem que... é isso. Então era uma babel de ideias e muito tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E os resultados que a Alemanha conseguiu foram... Aí ninguém segurava o Hitler. Aí o delírio dele... Aí começou, entendeu? Mas do ponto de vista da base social, olha, médio, quer dizer, porque o Roosevelt também penou, viu? E era uma guerrilha conservadora, era o Supremo contra ele, era todo esse negócio. Mas conseguiu. Agora, quem tirou os Estados Unidos da depressão definitivamente foi a guerra. Isso aí não tem nem... Tirou... E a torcida do Vasco, tirou a França, tirou a Inglaterra, tirou todo mundo. Você vê as estatísticas de emprego, nossa Senhora, é um negócio... Com a guerra... Bom, tá bom, né? Eu queria agradecer mais uma vez por essa magnífica aula, Marina, do professor Fernando Buquerque, e também queria fazer uma menção à comissão de recepção dos calouros, que fez um belo trabalho, e está fazendo um belo trabalho para incorporar os